Olá pessoal, tudo bem? Então segundamos aqui, eu tô gravando esse vídeo logo para começarmos bem a semana. E esse vídeo aqui eu tô gravando pela segunda vez. Por quê? Porque eu me enrolei um pouco na primeira vez. Logo quando eu fui subir o vídeo no YouTube eu falei assim, peraí, tá faltando algo. E aí estou gravando pela segunda vez. O tema é falarmos um pouco sobre a grade horária aqui da USP, né? É uma pergunta que sempre me fazem e é uma informação muito difícil de se encontrar, né? Você encontrar a grade curricular, né, as matérias que compõem algum curso aqui da USP, é algo fácil até de se encontrar. Inclusive eu já fiz vídeo sobre como vocês podem fazer isso para qualquer curso da USP. O problema é vocês encontrarem a grade horária, ou seja, quais são as horas, né, quais são os períodos que vocês vão ter aula aqui na USP. Claro, vocês sabem, por exemplo, se o curso ele é de manhã, se ele é de tarde, se ele é de noite, se ele é integral, que seria manhã e tarde, mas vocês não conseguem descobrir qual que é o período da manhã, qual que é o período da tarde, qual que é o período da noite que se tem aula aqui na USP, né? Isso é uma dúvida realmente bastante recorrente e nós vamos tentar tratar esse ponto aqui no vídeo de hoje. E eu já adianto para vocês o seguinte, o foco desse vídeo não é o vídeo em si, vocês vão falar assim, ué, eu vou colocar direitinho alguns horários de aula na descrição do vídeo. Eu não vou falar de horários explicitamente aqui no vídeo, porque senão eu vou acabar me enrolando. Além disso, tem um ponto aí um pouco complexo que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Mas a questão é, horários assim palpáveis, sei lá, das 8 até meio-dia. Isso vai estar na descrição do vídeo, tá? O vídeo vai ser mais para discutir um pouco essa questão. E o ponto é o seguinte, a USP tem vários cursos, muitos cursos, né? E por mais que eu tenha, por exemplo, 2 cursos que são pela manhã, não necessariamente esses 2 cursos vão ter o mesmo horário das aulas. Então é isso que vocês têm que ter um pouco de cuidado. Então assim, não existe um horário único, unificado para todos os cursos da USP. Por isso vocês vão encontrar aí um leque de horários diferentes. Claro, esses horários respeitando aí mais ou menos uma base, e essa base vai estar na descrição, com alguma pequena variação. Antes de falar de qual que seria essa base, é sempre bom retomar um conceito que eu já trouxe em outros vídeos, que é o seguinte, a USP ela trabalha com o conceito de créditos, e aí vale a pena a gente focar no crédito aula. Então o que é um crédito aula? Um crédito aula, traduzindo para a realidade universitária da USP, um crédito aula ele equivale a 1 hora de aula por semana. Na prática são 50 minutos, porque 1 hora aula vale 50 minutos, porque tem intervalo e blá blá blá. Mas assim, um crédito aula equivale a 1 hora de aula por semana. E aí, cada semestre vocês vão ter um certo número de créditos. Então, por exemplo, na Poli, o número máximo de créditos que vocês vão ter, claro, tirando o eventual DP que vocês tenham que fazer de novo, né? Ou então alguma matéria optativa que vocês peguem a mais, o número máximo de horas que vocês vão ter, de créditos, desculpa, é 28 créditos aula, o que equivale a 28 horas de aula por semana. Percebam, é 28, não é 40. Então, volta um assunto que eu já fiz vídeo sobre isso, que os cursos integrais não são bem integrais no sentido de ter aula todos os dias, manhã e tarde, tá? Mas a questão é, então, temos o conceito de crédito. Então, um curso pode ter 20 créditos, pode ter 15 créditos, pode ter 30 créditos, né? Esse número de créditos vai variar dependendo do curso e dependendo do semestre do curso também. Isso não é algo uniforme. Então, digamos lá que você, por exemplo, fez um curso, né? E esse seu curso ele é um curso meio período, por exemplo, manhã. Geralmente, você vai ter 20 créditos por semestre, ou 20 ou menos do que 20, né? E por que 20? De onde vem esse número mágico 20? Na USP, cada período, manhã, tarde ou noite, né? Então uma manhã ou uma tarde ou uma noite, eles conseguem enfiar 4 aulas. Então, se eu tenho, por exemplo, aula manhã, tarde e noite, na prática isso não vai acontecer, tá, gente? Mas assim, eu tenho aula manhã, tarde e noite. É como se eu tivesse 12 horas de aula. É como se eu tivesse 12 créditos alocados para aquele dia. O que acontece na prática? Curso que é meio período, eu tenho então, por exemplo, 5 manhãs de aula. Eu consigo alocar no máximo
4 aulas por manhã, 4 vezes 5, 20, eu tenho aí 20 créditos. Então, geralmente é isso que acontece. Posso ter menos? Posso ter menos. Eu posso, por exemplo, ter uma manhã livre. Então, eu teria aula, por exemplo, segunda, terça, quarta e quinta. 4 vezes 4, 16. Eu teria 16 créditos. Mas isso foi mais uma revisão para vocês entenderem um pouco esse conceito de crédito que a USP trabalha. Dito isso, aí vem a seguinte questão. Entendi, Felipe, tudo bem. Então, uma manhã são 4 horas de aula, uma tarde são 4 horas de aula, uma noite são 4 horas de aula. Pode ser que eu não tenha a aula a manhã inteira ou a tarde inteira, enfim. Como que são distribuídas, né, as aulas nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite? Então, funciona da seguinte forma. Cada período, manhã, tarde e noite, a gente divide em 2 blocos. Tá? Então, manhã, 2 blocos, tarde, 2 blocos, noite, 2 blocos. Então, a USP segue o seguinte formato. Você tem um bloco, aí você tem intervalo e tem outro bloco. Um bloco equivale a 2 aulas. Então, é 2 aulas, intervalo, 2 aulas. E isso totaliza as 4 aulas que eu falei para vocês, que vocês vão ter manhã, tarde ou noite. O horário de começo desse bloco pode variar, tá? Isso é importante vocês terem em mente. Então, por exemplo, pode ser que comece 7h30, no caso da manhã, pode ser que comece 8 horas, pode ser que comece 8h20, depende muito. Mas a questão vai começar esse primeiro bloco, por exemplo, da manhã, aí vocês vão ter 1h40 de aula, porque são 2 aulas, cada aula vale 50 minutos. Aí vocês vão ter um intervalo, esse intervalo pode ser de 10 minutos, pode ser de 20 minutos. E aí vem o segundo bloco, mais 1h40 de aula. Acabaram esses 2 blocos, acabou aquele período lá. Pode ser, por exemplo, manhã, tarde ou noite. Se for manhã, vocês vão ter o horário de almoço, né? Então, cursos integrais, tem aula de manhã, tem horário de almoço, tem aula à tarde. Esse horário de almoço, ele fica por volta de 2 horas de horário de almoço. Então, por exemplo, se sua aula acabar por volta das 11 horas, tem 2 horas de almoço, a aula à tarde vai começar por volta das 1 hora da tarde, das 13 horas. Então mantenham isso em mente. Vocês têm 1h40 de aula, intervalo, 1h40 de aula, horário de almoço. No caso de cursos que são apenas pela tarde, não faz muito sentido falar nisso, mas seria mais ou menos assim: 1h40 de aula, intervalo, 1h40 de aula, horário do jantar. Sendo que geralmente quem faz curso pela tarde não janta, já volta para casa direto, né? Salvo algumas exceções aí. Eu, por exemplo, eu jantava de vez em quando, no bandejão. Então, tem isso, né? E, como eu falei, esse horário em que as aulas vão começar, no bloco da manhã, ou no bloco da tarde, ou no bloco da noite, esse horário ele pode variar. Então, eu vou colocar alguns leques, né, algumas possibilidades aqui na descrição do vídeo, de horários que vocês podem começar esses blocos, da manhã, da tarde e da noite, para vocês terem em mente. Mas assim, vocês têm que olhar cada caso é um caso, né? Então vocês só vão saber disso na prática quando vocês entrarem na USP. Mas com base nesses leques que eu falei, como eles concentram a maioria dos casos, dá para você ter mais ou menos uma noção dos períodos que vocês vão ter aula. Uma outra informação que é importante. Felipe, quer dizer então que é tudo ou nada? Ou eu tenho aula a manhã inteira ou eu não tenho aula pela manhã? E a resposta é não, tá? Quando eu falo que cada período é dividido em 2 blocos, pode ser que vocês, em determinado semestre, tenham aula em apenas um desses blocos. Então, por exemplo, digamos assim, amanhã, sei lá, vou fazer uma aproximação bem grosseira aqui, tá? Na manhã, o primeiro bloco vai das 8 até as 10, o segundo bloco vai das 10 até meio-dia. Tá. Pode ser que vocês tenham aula das 8 às 10 e não tenham aula das 10 a meio-dia naquele semestre. Ou então o contrário. Pode ser que vocês não tenham aula das 8 às 10, mas tenham aula das 10 a meio-dia. Tá? Então percebam que o grande ponto aqui que causa muita confusão, muita dúvida não é algo fixo, é algo bem assim variável, dependendo de como aquelas suas matérias estão distribuídas naquele semestre. Então, de novo, o que eu vou colocar aqui é uma leve noção, mas o que vocês vão ver depende muito da prática de quando vocês entrarem aqui na faculdade, ou então quando vocês distribuírem, as matérias quando vocês forem fazer o semestre de vocês, tá? Então, isso vai variar bastante.
Uma outra coisa que também é interessante comentar aqui no vídeo é o seguinte: eu falei de horário de almoço, também tem horário de jantar. Às vezes pode ser que existam matérias nesses horários, no horário de almoço, no horário de jantar. Mas essas matérias, na enorme maioria dos casos, não são matérias obrigatórias. Por exemplo, aqui da Poli. Aqui na Poli, como vocês devem saber, existe um alto grau de reprovação nas matérias, principalmente em matérias do biênio, então reprova muita gente. O que é que o pessoal fazia? Não sei se eles ainda fazem isso hoje em dia. Eles oferecem algumas turmas de reoferecimento. O que é uma turma de reoferecimento? Digamos que eu entrei na Poli, primeiro semestre, reprovei em cálculo 1. Eu só vou conseguir fazer cálculo 1 de novo no primeiro semestre de 2023, daqui a um ano. Tem como fazer já no próximo semestre? Geralmente tem, se eles abrem alguma turma de reoferecimento. Essa turma de reoferecimento seria uma nova turma de cálculo apenas para aqueles que já reprovaram em cálculo 1 alguma vez. E essa turma, ela geralmente é oferecida em horário de almoço. Por quê? Para não conflitar com outras matérias do biênio. Então isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, algumas matérias optativas eles oferecem também em horário de almoço. Mas não é que vai pegar o almoço inteiro, tá? Tem um espacinho lá para você comer pelo menos um salgado e se alimentar, o que é muito importante, tá bom? Então, o que eu tinha para falar no vídeo era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês comentem aí, a gente vai conversando nos comentários. Eu vou colocar os horários um pouco mais palpáveis aí na descrição do vídeo. Vocês deem uma olhada lá, tentem se informar um pouco. Acho que era isso. Se alguém que estiver vendo esse vídeo aqui seja aluno da Poli do primeiro ou do segundo ano, boa sorte aí na semana de provas. Então a Poli está agora na semana de provas do biênio, né? É uma semana bem complicada, bem difícil aí. Sofri muito no passado. Então, desejo a todos aí uma boa semana de provas sem muitas notas ruins. Era isso, gente. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.